Oi, oi para todos e para todas, né? Olá, então todos os meus alunos e todas as minhas alunas, vocês estão bem? Hoje é aula de matemática, no livro Vem Voar, página 86 e 87. Mesmo esquema, peguem o livro, abram e vamos fazendo juntos, tá? Aí vocês podem ir pausando a aula, né? E acompanhando e já resolvendo as atividades, tudo bem? Então vamos ver o que nós vamos falar sobre hoje, qual vai ser o conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre unidades de medida de comprimento. Nós já estamos falando sobre medidas de comprimento, né? Faz tempo, né? E agora nós vamos voltar a falar. Bom, vamos lá no livro, né? Página 86, a primeira atividade. Diz assim, desculpe. Observe a régua representada abaixo e faça o que se pede. Esta é uma régua, e aí até que tem uma informaçãozinha que está cortada aqui, mas está escrito assim, as imagens não estão representadas em proporção. Essas imagens não são proporção real, né? Elas estão só como representação aqui, tá? Aqui tem uma régua de quantos centímetros? Quantos? 10 centímetros, tá vendo aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros. As réguas que nós temos na sala de aula, geralmente as réguas que vocês usam, elas são de 30 centímetros, ou seja, são um pouco maiores, né? Essa de 10. Ou alguns têm uma régua, às vezes a prof empresta para vocês uma régua um pouquinho menor, que é de 20 centímetros, tá? Mas essa régua aqui, ela tem 10 centímetros somente. Bom, vamos verificar o que diz assim, ó. Quantos milímetros equivale a 1 centímetro? Olha, aqui do 0 até 1 temos 1 centímetro, do 1 até o 2 mais 1 centímetro, né? Então, quantos milímetros? Os milímetros são esses risquinhos bem pequenininhos. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quantos milímetros equivale a 1 centímetro? 10 milímetros, tá? 10 milímetros, acabamos de contar. Bom, vamos completar. 1 centímetro é igual a 10 milímetros, né? Acabamos de ver aqui como é que se abrevia milímetros. Olha aqui, mm, tá? Metros é só m, milímetros é mm, né? Olha, vem milímetros. 1 metro tem 1000 milímetros, tá? 1000, se você pegar 1 metro, você vai contar 1000 desses aqui. E 1 metro tem 100 centímetros. Aqui tem 1 metro? Não, aqui nós temos somente 10 centímetros, tá? Bom, se um centímetro desse aqui até aqui tem 10 milímetros, que fração dos centímetros corresponde ao milímetro? Qual é a fração? 1 décimo. A professora está marcando assim, 1/10, porque é difícil colocar no computador, mas vocês vão escrever 1 traço e 10, né? 1 décimo, tá? Então, a fração, ela corresponde a 1 décimo dos centímetros, ou seja, que fração corresponde de 1 milímetro do centímetro? Um desses aqui equivale a 1 parte de 10, né? 1 décimo. Ou, em números decimais, 1 décimo do centímetro. Então, complete. 1 milímetro equivale a 1 décimo do centímetro, tá bom? O professor está ajudando essas aqui para vocês, porque ainda nós estamos construindo esse conhecimento sobre números decimais, frações, tá? E as medidas. A atividade 2 diz assim, agora responda as questões a seguir. Quantos centímetros equivale a 1 metro? Lembra? Aqui eu falei para vocês, tem 10 centímetros. 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros, não é isso? Lembra da régua, aquela grande que a professora tinha na sala de aula de madeira, que estava sempre no quadro? Aquela tem 100 centímetros. A que fração do metro corresponde 1 centímetro? Se tem 100 centímetros, queremos que qual é a fração que corresponde 1? 1 centímetro é 1 centésimo, é 1 parte de 100, não é isso? Então, 1 centésimo em fração ou 1 centésimo de número decimal, tá? Aqui é 1 centésimo ou 1 centésimo, os dois nós lemos igual.
E quantos milímetros equivale a 1 metro? Se tem 1 metro, tem 100 centímetros. E quantos milímetros, aqueles bem pequenininhos que eu falei para vocês que tem? 1 metro tem 1000 milímetros, 1000 daqueles risquinhos. E a fração que corresponde 1 milímetro do metro? Cada 1 milímetro... Opa, aqui tem um número a mais, crianças. Espera que a professora já vai arrumar. Aqui, o professor acabou colocando uns números que não tá errado, que era para ser isso. Agora sim. Vamos voltar. Vamos lá. 1 metro tem 100 centímetros, cada 1 centímetro é 1 centésimo. 1 metro tem 1000 milímetros e cada um pedacinho daqueles equivale a uma partezinha de 1000. Então, 1 milésimo, ou números decimais, eu também leio 1 milésimo, só que ó, décimos, centésimos, milésimos, tá? 1 milésimo. Bom, complete. 1 centímetro é igual a 1 centésimo do metro e 1 milímetro é igual a 1 milésimo do metro. 1 centímetro é um pedacinho de 100 e 1 milésimo é um pedacinho de 1000 do metro. Essas a professora já está ajudando vocês. Agora vocês pensem no tamanho real dos objetos das fotografias a seguir e em cada caso marca com um X a medida aproximada do comprimento indicado. Bom, aqui é um celular, o comprimento é aqui, ó, para vocês observarem, essa altura aqui. Será que essa altura equivale a 75 milímetros? Será que isso aqui equivale a 75 centímetros? Pensa, a régua de vocês geralmente tem 30 centímetros, aqui tá falando de 75 centímetros, será? Ou será que esse celular tem 75 metros? Veja lá qual que é a medida mais adequada, mais aproximada. E aqui tem um parafuso, né? Essa medida aqui. Será que esse parafuso tem 4 milímetros, 4,30 milímetros? Será que 4 milímetros, quatro daqueles pequenininhos assim? 4,30 centímetros ou 4,30 metros? Pense, essa vocês vão fazer sozinhos. A atividade 4 já é na página 87, né? Já vamos para outra página. Diz assim, 4 amigos fizeram uma disputa de salto à distância. Após 2 tentativas, eles anotaram em um quadro o salto que alcançou a maior distância. Veja ao lado a anotação de cada um deles. Bom, o Jonas, opa, ficou um pouquinho apagadinho aqui, mas no livro de vocês está bem ok, né? O Jonas, ele saltou 2 metros e 6 centímetros, 2,6 metros, 2 metros e 6 centímetros. O Fábio, ele saltou 2 metros e 2 centímetros. O Lucas, ele saltou 2 metros e 10 centímetros. E o Murilo, que está bem apagadinho aqui, mas o livro de vocês está tudo bem, o Murilo, ele saltou 1 metro e 98 centímetros. Bom, agora vocês vão observar esse quadro e vão responder aqui. Qual dos amigos saltou a maior distância? Qual desses aqui é a maior distância? Qual foi a distância do segundo maior salto? Aqui vocês vão achar o maior salto, aqui o segundo maior salto. Qual é em centímetros a diferença entre a distância do salto do Fábio e do Murilo? Veja, o Fábio saltou 2 metros e 2 centímetros e o Murilo 1 metro e 98 centímetros. Como é que a gente descobre a diferença? Lembra? Fazendo uma subtração. Então você vai pegar a medida que o Fábio saltou, menos a medida que o Murilo saltou. Como tem vírgula, a regra, quando você vai montar o cálculo, é vírgula embaixo de vírgula, tá? E a resposta que vai sobrar vai ser em centímetros, tá? Então, façam lá as contas. Dúvidas, entrem em contato com a prof, mas tenho certeza que vocês vão conseguir. Na atividade 5, diz assim, em 2015, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária inaugurou o seu mais novo trem turístico em Guararema, São Paulo. O trem é composto de 3 vagões de madeira e uma locomotiva de vapor fabricada em 1927, a maior em atividade do Brasil. Lembra que nas aulas de geografia nós estávamos falando sobre o sistema ferroviário paranaense, né? Então aqui está falando de uma ferrovia
que foi inaugurado em 2015 em São Paulo, né? Para a questão turística, para levar os turistas, né? Imagine que esse trem percorre 42 quilômetros em 1 hora e responda as questões, tá? Aqui está um trem turístico durante o passeio em Guararema, São Paulo, uma foto de 2017. Aqui está a foto do trem. Bom, então vocês vão imaginar que esse trem ele vai percorrer 42 quilômetros em 1 hora, tá? Se esse trem se deslocou da cidade A até a cidade B em 4 horas, quantos metros ele percorreu? Como é que a gente vai fazer para descobrir isso? Como? Pense. Bom, ele percorre 42 quilômetros, não é isso? Em cada 1 hora. Mas a pergunta aqui, ele pede quantos metros. Então, nós vamos transformar esses 42 quilômetros em metros. Cada 1 quilômetro tem 1000 metros, então são 42 mil metros. 42 quilômetros é a mesma coisa que 42 mil metros. Vezes 4. Por que vezes 4? Ele se deslocou em 4 horas. Então, em 1 hora ele faz 42 mil metros. Você vai repetir esse 42 vezes 4 horas. Então, você vai armar essa conta e você já vai descobrir quantos metros ele percorreu, tá? Bom, para se deslocar da cidade B até a cidade C, esse trem demora 2 horas. Porque a cidade A até a cidade B pelo jeito é mais longe, leva 4 horas. Mas da cidade B até a cidade C, esse trem só leva 2 horas. Quantos metros ele percorre entre essas duas cidades? Novamente, ele quer saber em metros. Então, voltamos lá. Transformamos os 42 quilômetros em 42 mil metros vezes 2. Porque em 1 hora ele percorre 42 mil metros ou 42 quilômetros. Mas nós queremos saber em 2 horas. Então, vezes 2. Mesma questão, arma o cálculo, né? Vocês já vão descobrir. A C. Com base nos itens A e B, responda. Quantos quilômetros esse trem percorre ao todo da cidade A até a cidade C? E agora ao todo, quantos ele percorre? Aqui ele quer saber quilômetros. Bom, ele percorre em 1 hora 42 quilômetros, não é isso? Muito bem. Quanto tempo ele leva da cidade A até a cidade C? Bom, da cidade A até B, ele leva 4 horas. Da cidade B até a cidade C, ele leva mais 2 horas. Então, entre a cidade A e a cidade C, ele vai levar 4, 5, 6 horas, não é isso? Então, vocês vão fazer 42 vezes 6. Aí vocês vão descobrir quantos quilômetros. Aqui ele quer saber em quilômetros. Aqui ele pediu em metros, por isso que nós transformamos os 42 quilômetros em metros, em 42 mil quilômetros. Aqui a pergunta é em quilômetros, então vamos deixar os 42, tá? É só fazer os cálculos e vocês vão descobrir. Muito fácil, né? Dúvidas, sempre entre em contato com a prof. Pronto, olha aí que aula mais gostosa dessa semana, né? Muito fácil. Crianças, beijos e até a próxima aula desta semana. Fiquem bem.